Silves, no Algarve, foi a cidade mais importante do ocidente da Península Ibérica durante quase 500 anos, entre o século VIII e o século XIII, quando os muçulmanos dominaram aqui. Foi aqui, em Silves, a última grande capital do Garbe al-Andalus, que Al-Mutamid, o maior dos reis poetas, teve uma juventude feliz. Já no final do século XII, os muçulmanos construíram este extraordinário poço cisterna único na Península Ibérica, testemunho da fase mais encarniçada da luta entre cristãos e muçulmanos pelo domínio, o controlo do extremo ocidental da Península Ibérica. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Silves foi a capital, durante cerca de 4 séculos, do Garbe al-Andalus. O que é, para começo de conversa, o Garbe al-Andalus? O Al-Andalus era o território designado por todo o sul da atual Península Ibérica. E o Al-Andalus teve uma fronteira, de certo modo, flutuante, dado que a zona de fronteira, as ditas marcas, variavam em função do avanço ou recuo dos reinos cristãos que foram sucessivamente alterando essas zonas de fronteira. Esse grande território corresponde, grosso modo, a uma zona, uma fase final, entre Zaragoza, por cima, um pouco acima de Madrid e por cima de Coimbra, toda uma zona de fronteira que ocupava esse território, e normalmente, em relação às comunidades do século X e aos reinos califais, todo esse território era ocupado pelas comunidades muçulmanas. Esse grande território era efetivamente dividido em 2 setores, um que seria o Garbe, que é o sítio onde nós estamos. Portanto, aquilo que corresponde hoje a Portugal, exatamente. Que seria Portugal um pouco mais abrangendo o sul da península de Espanha, do atual território espanhol, nomeadamente o Elva, Sevilha, a zona de Badajoz. Tudo isso fazia parte do Garbe. O ocidente do Al-Andalus, portanto, o ocidente do atual território nacional, e uma boa parte do território do sul de Espanha fazia parte do Garbe. O Charque era todo o outro território, onde podemos referenciar a Granada, Múrcia, toda essa zona que corresponde à atual região valenciana, mas também em certas zonas, por exemplo, Zaragoza, estava englobada no Charque al-Andalus. Silves, a cidade de Silves, foi de facto a grande capital da zona ocidental da Península Ibérica islamizada. Temos de ter atenção um aspecto que eu considero importante, é que a conquista do atual território português se realizou muito precocemente. Portanto, em 1248, todo o perímetro que define o atual território português estava conquistado. E, neste caso, a conquista da zona correspondente ao Charque foi muito tardia.
recordamos que Granada foi conquistada já no século XV pelos reis católicos, o que permitiu que se construíssem grandes obras, e quando se construiu boa parte da Alhambra, estávamos a construir monumentos grandiosos em Portugal e de referência, a Batalha, Alcobaça era anterior, portanto, temos que ter sempre atenção. O que significa que estes era outra vestígios... cultura, outras gentes. Exatamente, no século XV. Mas aquilo que nós vemos aqui, estes vestígios, correspondem a dois palácios, vamos concentrar-nos neste, dois palácios dos finais do século XII. 1248, data da conquista dita definitiva de Silves aos muçulmanos, pelos cristãos. Pelos cristãos. Muito bem, portanto, foi aí que os muçulmanos tiveram que retirar. E quem é que vivia aqui? Seria o governador de Silves. O governador de Silves, que seria o último governador, Ibn Mahfud. Portanto, aqui, neste palácio, e no setor que pusemos à vista, corresponde à zona do complexo de banhos. Teria um grande pátio central e depois um complexo de banhos privativo, com águas frias, tépidas e quentes, em tinas, e que são muito semelhantes àquelas que ocorrem em relação ao Palácio de Yusuf I em Granada e que é contemporâneo deste. Do outro lado, que praticamente foi todo escavado, temos o Palácio do chefe militar. Porquê um chefe militar? Porque antes de entrar no palácio propriamente dito, há uma porta que permitia o acesso àquela torre. Portanto, só alguém ligado à defesa é que... E uma alta patente. E uma alta patente é que poderia aceder ao interior daquela torre, onde eventualmente viviam alguns dos soldados. Este palácio tem duas áreas distintas, que é uma zona semi-privada, e tem depois uma zona privada que daria acesso à zona de cozinha e ao complexo de banhos. O complexo de banhos deste palácio é completamente diferente do outro, dado que este complexo de banhos era um banho turco e a vapor. Vivia-se lindamente aqui. Vivia-se lindamente. E não depois... só em Silves, como particularmente nestas construções. Aliás, há um poema, é de Maomé. Há uma referência de Maomé que diz que, de facto, os muçulmanos que viessem para o Al-Andalus viveriam muito bem. Seriam felizes. Seriam felizes. Nos confins do Ocidente, Maghreb, há uma ilha chamada Al-Andalus. O meu povo a conquistará depois de mim, e os homens que aí morrerem serão mártires, e os vivos combatentes felizes. Estamos a falar de uma ocupação islâmica desde o século VIII. Desde o século VIII. Desde 713 até 1248, portanto, com um hiato de 2 anos, quando foi a primeira, digamos, a primeira grande conquista cristã com Dom Sancho I. 2 anos depois dessa primeira investida, os muçulmanos voltaram a recuperar este território que ocupavam há quase 4 séculos e remodelaram os palácios. No entanto, após a conquista definitiva, como é óbvio, ficaram grande parte dos testemunhos desses cotidianos. E dentro desses cotidianos, os palácios foram abandonados, incendiados, e desses cotidianos temos belíssimos objetos em cerâmica, temos também objetos em vidro, e que nos permitem fazer a reconstituição do que se fazia aqui, mas também pequenas particularidades ligadas ao cotidiano, como é o caso de crianças. Eu posso dizer que aqui haviam crianças, porque encontrei uma boneca, encontrei marcas de jogo e possivelmente ou os adultos jogavam ou, de facto, as mães brincavam com as crianças nos pátios dos palácios. Jogos de tabuleiro, não é? Jogos de tabuleiro, claro, nos pátios dos palácios. Portanto, o que nós estamos a ver, temos que imaginar com muita vida. Na boa madeira mediterrânica, o jardim permitia a articulação dos distintos compartimentos das casas. Os jardins eram importantes não só para a refeição, muitos deles podiam ter poços ou barulho de água, até através de pequenos canaletos, conforme aquele pequeno jardim que ali vimos, tinha água a correr, portanto ouvia-se o barulho da água. Por outro lado, as plantas de cheiro podiam ser usadas como condimentos, mas também pássaros. E eu acho que isso é importante e permite a meditação.
Silves, entre a serra e o mar, de alguma forma, era um local, revelou-se ao longo dos séculos, um local sábio para a instalação de uma cidade importante. As cidades não vivem sem o território e, de facto, o território dominado pela cidade, que era Silves, a Chelbe islâmica, era um território muito rico. Não só em termos agrícolas, de cereais, também existiam minas de cobre, aqui junto da zona de São Bartolomeu de Messinas, como também de peixe. E os peixes, o coral, da zona de Sagres, que era famoso pela cor vermelha, e os peixes permitem, conforme sabe, depois de salgados e secos, ser comercializados a longas distâncias. O que é facto é que testemunhos dessa riqueza são obtidos nos trabalhos arqueológicos realizados não só no castelo como na área urbana da cidade, dado que só pessoas com poder económico é que poderiam ter peças importadas, peças exógenas, importadas, por exemplo, de outras regiões do Al-Andalus, nomeadamente do Charque, mas também do norte da África e do Oriente. Nós temos frascos de perfume adquiridos às produções egípcias e que indicam, efetivamente, que os residentes adquiriam perfumes que vinham nos frasquinhos das produções egípcias. Extraordinário. Portanto, tinham poder económico para isso. E eram sofisticados, e sabemos, não é? Poder, sim, até porque, por exemplo, neste complexo de banhos, além de encontrarmos, portanto, alfinetes de cabelo, encontrarmos pinças. As pessoas nos banhos depilavam-se. Neste caso seriam homens ou mulheres, portanto, não havia essa distinção. O que era muito curioso, tratavam-se também latrinas. Claro, latrinas individuais. Eu acho que isso é algo que é muito interessante, porque os romanos possuíam latrinas coletivas, públicas, e aqui não. Há, de facto, o que é a individualidade e a privacidade das pessoas. É um indicador de civilização. Acho que sim. Recordo que Silves é dos mais referidos estaleiros de construção naval e as madeiras eram obtidas nas serras da envolvente da cidade e as próprias madeiras obtidas na região de Silves iam abastecer o estaleiro de construção naval da Acácia do Sal. Isso também é muito importante. Portanto, aqui construíam-se barcos. Barcos que podiam ser de guerra, mas também barcos ligados à pesca. Porque é que os muçulmanos não terão construído mais próximo do mar? É porque estes territórios eram mais ricos? Não, eu acho que tem a ver com uma estratégia de ocupação. Portanto, era mais fácil defender uma cidade que estava a uma certa distância do mar e que podiam ser avisados se alguém se aproximasse do mar através de um sistema de torres atalaias. Portanto, quem subisse o arado, passasse por Portimão, há uma zona onde há uma torre atalaia que permite controlar o acesso à cidade e a cidade estava protegida. Se nós observarmos a cidade e quando nos aproximamos dela, depois de passar uma série de colinas, de montes, a serra, a meia serra, a Algarvia, a cidade aparece. E, de facto, a cidade, ao aparecer, sobressai neste cerro onde está o castelo, onde nos encontramos, mas a realidade é que a cidade estava protegida. Estava protegida dos ventos, mas estava protegida também dos homens, dos inimigos. E recordo que a conquista definitiva da cidade só foi possível graças a um estratagema de Dom Pai Pérez Correia, o conquistador cristão. Um dos aspectos mais surpreendentes do Castelo de Silves é a sua cor. É lindíssimo. Este ocre é típico. O arneto vermelho da região é uma pedra fácil de trabalhar e que permite uma construção rápida. Se do lado
de Espanha, a presença islâmica se estendeu até ao século XV, portanto estamos a falar praticamente de 7 séculos de presença islâmica no sul da Península Ibérica, do lado espanhol. Do lado de Portugal foram quase 5 séculos. Não chegou, mas foram quase 5 séculos. E é importante sublinhar que ao longo destes 5 séculos muitos incidentes e contendas também ocorreram entre os próprios muçulmanos e entre as várias fações muçulmanas. Portanto, Silves foi ocupado sucessivamente por governadores que respondiam a diversas dinastias muçulmanas. Ou seja, ao longo destes séculos, muitas coisas aqui aconteceram e muitos personagens marcaram a história deste lugar. Um dos personagens mais famosos, mitológicos, amados, espantosos, é Al-Mutamid. Al-Mutamid, o rei poeta, veio a ser o rei exatamente do Garb al-Andalus, mas quando aqui viveu era príncipe, era jovem ainda e foi muito feliz em Silves e tem inclusivamente um poema que fala do Palácio das Varandas, que seria onde? Seria por baixo deste palácio. Por baixo deste. Portanto, durante as escavações que aqui efetuei, descobri os testemunhos do famoso Palácio das Varandas do Al-Mutamid. Esses testemunhos são pequenos muros e, em particular, fabulosos estuques pintados e decorados que integravam arcarias do Palácio do Al-Mutamid. Saúda por mim, Abu Bakr, os queridos lugares de Silves e diz-me se deles a saudade é tão grande quanto a minha. Saúda o Palácio dos Balcões, da parte de quem nunca o esqueceu. Morada de leões e de gazelas, salas e sombras, onde eu doce refúgio encontrava entre ancas opulentas e tão estreitas cinturas. Moças níveas e morenas atravessavam-me a alma como brancas espadas, como lanças escuras. Ai, quantas noites fiquei lá no remanso do rio, preso nos jogos do amor com a da pulseira curva, igual aos meandros da água, enquanto o tempo passava. Através dos expressivos textos deste príncipe e depois rei da Taifa de Sevilha, conseguimos entrever o que foi a vida da elite árabe em meados do primeiro século do ano 1000 na Península Ibérica. Um momento político e económico complicado, mas culturalmente magnífico. Rosa Varela Gomes, vou-lhe pedir que nos guie agora até ao Poço Cisterna, a porventura peça mais relevante que restou do Algarve andaluz, que é uma peça única em toda a Península Ibérica e que é contemporânea destes palácios que estamos a ver. Sim, vamos então. Rosa Varela Gomes, quando escavaram este Poço Cisterna, ao aperceber-se da relevância desta peça,
entendeu-se, e bem, que o ideal era construir o Museu de Arqueologia a partir daqui, portanto, assumindo que este objeto, este poço-cisterna único na Península Ibérica, seria a peça central do próprio museu. Portanto, o poço é visível de todos os lados do museu. Quem visita o museu tem sempre como referência esta sala. Museu de Arqueologia de Silves. Museu Municipal de Arqueologia de Silves. Trata-se de um magnífico exemplar, testemunho do passado islâmico da cidade e que... contemporâneo dos palácios que estivemos a ver no castelo e que foi classificado por isso como monumento nacional. Quando os muçulmanos, nos finais do século XII, construíram este poço-cisterna, estavam enfurecidos. A cidade tinha sido conquistada por Dom Sancho I, em 1189. E porquê que foi a primeira grande investida cristã? Claro, a grande investida cristã em territórios islâmicos e numa cidade considerada importante. Os muçulmanos, a cidade teve que se render, de facto, à fome e à sede, depois de um cerco prolongado. O que se passou a seguir, após a reconquista muçulmana, a partir de 1192... Portanto, foram 2 anos. Ao fim dos 2 anos, os muçulmanos construíram diferentes obras, tendo em vista a cidade poder resistir a um cerco muito prolongado. E entre essas construções, o que foi erguido foram grandes depósitos para abastecer a cidade de água, nomeadamente este magnífico poço cisterna que abastecia esta zona da cidade, e o aljibe do Castelo de Silves, que abastecia a zona norte da cidade. Grande parte das casas construíram nos seus jardins pequenas cisternas, ou poços, para poder abastecer a própria casa, e construíram também grandes silos para guardar cereais. Ou seja, o subtexto dessas decisões e dessas medidas tomadas, quando os muçulmanos reconquistaram aos cristãos, porque é uma história de avanço e recuo, como disse desde o início, foi: não nos apanham outra vez desprevenidos. Não, claro, era esse o objetivo. Portanto, a cidade, reforçando os seus dispositivos defensivos, os panos de muralha, construindo grandes reservas de cereais e de água, tudo isto permitia que a cidade resistisse a cercos prolongados. Não obstante estes esforços todos, a cidade foi mesmo tomada, até ver definitivamente, pelos cristãos em 1248. Efetivamente, através de um estratagema. Não, a cidade já não foi cercada e não submeteu a um cerco prolongado, foi graças a um estratagema implementado por Dom Pai Pérez Correia, que permitiu que a cidade fosse integrada nos reinos cristãos. Ibn Mahfoud, o governador de Silves, foi tentar socorrer Stombar, que, segundo informações que tinha, estava cercada por cristãos, e ao sair da cidade deixou a cidade desprotegida. Silves. Os cristãos acercaram-se da cidade. A cidade e os residentes pensaram que quem se aproximava da cidade era o Ibn Mahfoud a retomar a cidade, portanto, a regressar a casa, e de facto não, eram as comunidades cristãs disfarçadas que entraram na cidade e que a conquistaram. Dizia-se que não houve mortos nessa segunda tomada da cidade de Silves pelos cristãos, mas a Rosa Varela Gomes, nas suas escavações, Encontrei, de facto, encontrei mortos, portanto, houve pessoas, a entrada não foi pacífica, os residentes... Ao contrário do que rezavam as crónicas, sim. Defenderam-se, mas há testemunhos que foi, de facto, uma entrada violenta. Há um esqueleto. Sim, dos muitos testemunhos de espólios osteológicos humanos encontrados sobre os pavimentos dos palácios. Aquele estava completo, digamos assim. Estava completo e foi possível reconstituir o que se passou com ele. O que foi possível reconstituir, perfeitamente. Portanto, ele foi assassinado, entre aspas, por alguém que se encontrava no passeio de ronda e que o atingiu através de um virote de besta, atingiu no peito, ele levou a mão ao peito com o impacto que sentiu, arrastou-se para o interior de um dos palácios e depois tombou no chão. E ao tombar no chão, o virote de besta não ficou alojado na zona do peito, mas sim desceu até à zona dos rins, portanto fez uma trajetória e foi aí que foi a causa da morte.
É espantoso o que é possível descobrir e reconstituir através da arqueologia e de outras ciências, porque no caso para reconstituir o local para onde entrou a seta, onde estaria o assassino ou o atacante, quer dizer, é incrível. Nós através da arqueologia fazemos história, só que os nossos dados são um pouco diferentes. Os nossos dados são dados transmitidos efetivamente pelo terreno e por aquilo que encontramos. Nós, cada vez que fazemos uma escavação, levantamos assim, ou desfolhamos umas páginas da história e às vezes relativa a cotidianos que não se registram nos documentos ou que estão omissos, de pessoas comuns, pessoas simples, ou mesmo elites que viviam em determinados sítios e que nos documentos não dizem como é que eram as casas, como é que essas casas funcionavam, como é que as pessoas funcionavam. Como é que era o dia-a-dia das pessoas normais. Das pessoas, precisamente. Vamos até lá abaixo. Vamos descer. O poço cisterna é constituído por um grande poço central que tem cerca de 18, 19 metros. Ainda não atingimos o fim do poço, portanto da escavação, ainda não foi concluída. E depois tem uma galeria envolvente que não atinge o fundo do poço. Atinge apenas cerca de 13 metros em relação à totalidade do poço central. Rosa, eis a porta da cidade. Porta de entrada em Silves, na Silves Islâmica. Exatamente, a Silves Islâmica. E esta construção, estas portas, pelo menos a parte principal, é anterior à primeira conquista, de 1189. Em 1189, quando dessa primeira conquista cristã de Silves, um dos cruzados que participou no ataque, no assalto à cidade, faz uma descrição bastante exaustiva do que encontrou quando chegou a Silves. Como era a cidade, da sua grandiosidade, espantou-se pelas construções, não só dos dispositivos defensivos, que em grande parte descreve, como também em relação às habitações. Eu estava habituada às cidades do norte da Europa, centro e norte da Europa, que teriam telhados de colmo, e aqui os telhados de Silves eram de ladrilho, conforme ele nos transmite no texto que escreveu. Ele queria referir-se, por certo, às ditas telhas mouriscas que cobriam os telhados da cidade. Esta porta é excepcional, dado que, visto do exterior, e como há várias torres albarrãs, quem se aproximasse da cidade não sabia, por certo, onde é que seria a entrada principal na cidade. É constituída por duas estruturas retangulares que se ligam através de dois passadiços a uma torre avançada, a Torre Albarrã. A importância deste sítio é de tal ordem e a estrutura tão bem construída que, após a Reconquista, a parte superior desta estrutura defensiva foi reutilizada como Câmara Municipal. E as portas da cidade, enfim, mantiveram-se em funcionamento até ao século XIX, dado que a cidade chegou a fechar as suas portas durante as lutas liberais e era uma maneira dos residentes no seu interior estarem protegidos. Extraordinário. De resto, a continuidade da utilização de muitas das estruturas islâmicas é uma das características... É evidente. Portanto, eram estruturas tão bem construídas que, neste caso, esta porta manteve-se, conforme dissemos, até ao século XIX, mas temos outras estruturas. O bem próximo Poço Cisterna, que acabámos de ver, que esteve em funcionamento até ao século XVI, à altura onde foi desativado, eventualmente ou porque as águas ficaram inquinadas ou porque a população neste setor da cidade tinha diminuído de tal modo que não valia a pena promover a sua limpeza, ou
ou então como um magnífico aljibe do Castelo de Silves, que se manteve em funcionamento até aos anos 60 da passada centúria. Um dos exemplos da eficácia das construções, no caso defensivas islâmicas, eram as aberturas que existiam originalmente aqui, a que se chamavam matacães. O que é que era exatamente isso? Portanto, eram umas estruturas retangulares que permitia às pessoas que defendiam os panos de muralha atacar quem se aproximasse. Neste caso específico, por ser uma torre ao barrã, esta parte seria aberta e, portanto, quem estivesse neste sítio teria um acolhimento que seria dado por azeite a ferver, que seria dado por flechas, enfim. Mas o matacão, tanto se diz em relação aos muçulmanos contra os cristãos, como vice-versa. Portanto, os cães eram as pessoas que, ao fim e ao cabo... Os inimigos. Acha que um país atlântico, como Portugal, teria os traços culturais mediterrâneos que tem se não fossem os quase 5 séculos de ocupação islâmica? Um país atlântico como nós. As tradições islâmicas mantêm-se no nosso país, ligado às artes da pesca, por exemplo, aos cotidianos, à alimentação. O xarém e tantas comidas que nós hoje ainda consumimos e apreciamos têm peixe ao sal? O peixe ao sal, mas também na fisionomia das pessoas. Eu sou algarvia, sou de Faro e tenho uma fisionomia que se pode assemelhar às fisionomias de outras mulheres norte-africanas. E como eu, tanta gente. Portanto, nós somos uma mistura de vários povos que por aqui passaram. E está na altura, Rosa Varela Gomes, de assumirmos com clareza que o nosso passado é composto por uma variedade enorme de culturas e civilizações, não só a romana, como é reincidentemente aludido, mas muitas outras, nomeadamente a islâmica, que é que tem sido subestudada de alguma maneira. Sim, e não tem sido devidamente valorizada. E penso que se deve ao Alexandre Herculano, de facto, o saber contar a história de Portugal, integrando as comunidades muçulmanas nessa história de Portugal. E, de facto, são comunidades, tal como as comunidades judaicas, que fazem parte da nossa história e da nossa herança cultural. E nós só somos aquilo que somos graças a todos os povos que por aqui passaram e que nos deixaram marcas. Os portugueses, durante determinadas altura, viram os muçulmanos como inimigos, por terem uma fé diferente. De facto, durante a permanência muçulmana, essas inimizades não são tão acentuadas e as 3 comunidades monoteístas eram, de facto, comunidades... Judeus, cristãos e muçulmanos... que, no fundo, as populações se davam bem. Coabitavam pacificamente. As guerras eram entre as elites? As guerras eram entre as elites, entre o poder político e administrativo, porque elas sabiam viver. Os povos misturaram-se e contaminaram-se mutuamente. Precisamente, eu acho que sim. Traz-me de volta